Todo dia 22 de janeiro, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram um homem que escolheu a palavra sobre a espada. Vicente de Saragossa, o padroeiro principal de Lisboa, da diocese do Algarve, e na França, patrono de todos os vinhateiros. Mas poucos conhecem a história do jovem que nasceu para governar e escolheu servir. O ano era 270 e poucos. Na cidade de Huesca, coração da Espanha tarraconense, uma família nobre aguardava o nascimento de uma criança. Eutício e Enola não eram pessoas comuns. O avô do menino, Agresso, havia sido cônsul romano. A linhagem abria portas. O futuro parecia traçado. Educação refinada, carreira militar ou política, poder, influência. Quando o menino nasceu e recebeu o nome Vicente, que significa vitorioso, ninguém imaginava que tipo de vitória ele conquistaria. Os primeiros anos transcorreram como esperado. Vicente cresceu entre colunas de mármore e discursos políticos, entre o latim polido das elites e as expectativas pesadas de uma família importante. Mas algo naquele menino era diferente. Enquanto outros jovens nobres sonhavam com legiões e senados, Vicente fazia perguntas sobre o sentido das coisas, sobre verdade e eternidade. Foi então que Eutício e Enola tomaram uma decisão surpreendente. Entregaram o filho, ainda criança, aos cuidados de um homem chamado Valério, bispo de Saragossa. Não era comum. Famílias nobres não costumavam entregar seus herdeiros à igreja, mas eles viram algo no filho que merecia ser cultivado de forma diferente. Vicente deixou Huesca e partiu para Saragossa, carregando consigo as expectativas de dois mundos, o que o esperava e o que ele escolheria. Em Saragossa, sob a orientação de Valério, Vicente descobriu um universo completamente novo. O bispo era homem de profunda sabedoria, mas carregava uma limitação física, dificuldade para falar. Sua voz falhava, engasgava. Não saía com a força necessária para pregar em grandes assembleias. Mas sua mente era brilhante. Ele viu no jovem Vicente não apenas um discípulo, mas uma voz que ele próprio não tinha. Ensinou-lhe a fé cristã com profundidade, instruiu-o nas escrituras sagradas, formou-o nas letras humanas, na retórica, na arte da palavra. Vicente absorveu tudo com uma velocidade impressionante. Sua inteligência era afiada, sua memória prodigiosa, sua capacidade de articular ideias era rara. Mas mais do que isso, ele acreditava genuinamente no que estava aprendendo. Não era performance intelectual, era convicção profunda. Enquanto o Império Romano celebrava deuses de mármore e oferendas de sangue, Vicente encontrou algo que fazia sentido de um jeito que nada mais fazia. Uma fé que falava de amor sacrificial, de dignidade humana, de esperança além da morte. Os anos passaram. O menino se tornou jovem. O jovem se tornou homem. E Valério, reconhecendo nele algo extraordinário, ordenou-o diácono. Vicente tornou-se colaborador direto do bispo, responsável pelo serviço à comunidade. Mas devido à dificuldade de fala de Valério, Vicente recebeu uma tarefa rara para um diácono: pregar. Ele se tornou a voz de Valério, a voz da comunidade cristã de Saragossa. E que voz era! Eloquente, apaixonada, clara como água de nascente. As pessoas vinham de longe para ouvi-lo. Cristãos se fortaleciam. Pagãos se convertiam. O nome de Vicente começou a ecoar muito além das paredes da igreja de Saragossa. Ele estava se tornando famoso. E fama, naqueles dias, nem sempre era bênção. Havia uma ironia poderosa naquela relação. Valério, o bispo, tinha a autoridade, a sabedoria, a experiência de décadas, mas sua voz era fraca, hesitante, presa em sua própria garganta. Vicente, o jovem diácono, tinha a voz clara, forte, capaz de alcançar multidões. Juntos eram completos. Valério pensava, Vicente falava. O mestre ensinava em privado, o discípulo proclamava em público. Era uma parceria que funcionava de forma quase miraculosa. Cada vez que Vicente subia ao púlpito, algo acontecia. Não era apenas eloquência técnica, embora ele dominasse perfeitamente a retórica romana. Era algo mais profundo. Suas palavras carregavam convicção inabalável. Ele não recitava textos decorados. Ele acreditava em cada sílaba que pronunciava.
e as pessoas sentiam isso. Cristãos que enfrentavam dúvidas saíam fortalecidos. Pagãos curiosos voltavam semana após semana, intrigados por aquela mensagem de um Deus que amava a humanidade o suficiente para morrer por ela. As conversões começaram a se multiplicar. Famílias inteiras pediam o batismo. Comerciantes, soldados, até alguns membros de famílias nobres abandonavam os templos dos deuses romanos e se uniam à comunidade cristã. Vicente não usava truques retóricos ou manipulação emocional. Ele simplesmente contava a história do carpinteiro de Nazaré que havia transformado o mundo, e fazia isso com uma clareza que desmontava objeções e tocava corações. Valério observava tudo com gratidão profunda e um toque de espanto. Ele havia confiado ao jovem a tarefa que não conseguia executar, e Vicente havia superado todas as expectativas. O que o bispo não conseguia dizer com a própria voz, Vicente dizia por ele, e dizia melhor do que Valério jamais conseguiria. Não havia inveja nisso, apenas reconhecimento humilde de que Deus havia colocado em seu caminho exatamente a pessoa certa, no momento certo. Mas enquanto a comunidade cristã de Saragoça crescia em número e fervor, algo mais estava crescendo também: a tensão indesejada. Governadores romanos mantinham relatórios sobre líderes cristãos influentes. Informantes circulavam pelas assembleias. Nomes eram anotados. Vicente, com sua eloquência e seu impacto crescente, estava entrando em listas perigosas. Ele não sabia ainda, mas sua voz que convertia multidões também estava despertando a fúria de homens que viam o cristianismo como ameaça ao império. No final do século III, o mundo romano parecia sólido, eterno, invencível. Estradas conectavam continentes. Legiões mantinham a paz pela força. Deuses de mármore eram venerados em templos grandiosos. Mas havia rachaduras invisíveis naquela estrutura. O cristianismo crescia como erva daninha entre as pedras do império, silencioso, mas persistente. E homens como Vicente eram as raízes mais profundas, as mais difíceis de arrancar. Valério sabia disso. Vicente também sabia. Mas nenhum dos dois imaginava que o teste supremo estava tão próximo. No horizonte, sem que eles vissem ainda, nuvens negras se acumulavam. E quando a tempestade chegasse, não haveria lugar para se esconder. O ano era 303. Em palácios distantes, imperadores que Vicente nunca veria assinaram documentos que mudariam sua vida para sempre. Diocleciano e Maximiano, governantes do vasto Império Romano, emitiram uma série de decretos que transformaram o cristianismo de religião tolerada em crime capital. A ordem era clara. Todos os livros sagrados cristãos deveriam ser entregues e queimados. Todos os clérigos deveriam ser presos. Todos os cristãos deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos ou enfrentar consequências severas. A notícia dos decretos viajou pelas estradas romanas mais rápido do que qualquer exército. Chegou às províncias da Espanha como um vento gelado. Comunidades cristãs que haviam crescido em relativa paz agora enfrentavam uma escolha impossível: apostasia ou morte. Não havia meio termo. O império não estava interessado em conversas ou negociações. Queria submissão total ou eliminação completa. Na província de Tarragona, que incluía tanto Saragoça quanto Valência, o governador era um homem chamado Daciano. Ele era conhecido por sua eficiência brutal e por seu zelo em fazer cumprir ordens imperiais. Quando os decretos chegaram às suas mãos, Daciano viu uma oportunidade de se destacar. Ele não seria apenas mais um governador cumprindo ordens. Ele seria o exemplo, o mais zeloso, aquele que limparia sua província de cristãos de forma tão completa que o próprio imperador notaria. Daciano começou a compilar listas. Quem eram os líderes cristãos mais influentes em seu território? 2 nomes apareceram no topo: Valério, o bispo de Saragoça, e Vicente, seu diácono eloquente. Prender esses 2 seria um golpe devastador à comunidade cristã da região. Daciano ordenou que soldados fossem enviados imediatamente. Quando os soldados chegaram à igreja de Saragoça, Valério e Vicente estavam juntos. Não tentaram fugir. Não se esconderam.
Quando as portas foram arrombadas e as espadas desembainhadas, ambos permaneceram onde estavam. Valério, o homem idoso cuja voz nunca havia sido forte, manteve-se em silêncio. Vicente, o jovem cuja eloquência havia movido multidões, também ficou calado. Não havia nada a dizer naquele momento. As correntes foram colocadas em seus pulsos. As acusações foram lidas. Eles eram culpados de liderar cristãos, de recusar os deuses, de propagar uma fé proibida. Daciano, no entanto, não queria apenas prendê-los. Ele queria quebrá-los. Ordenou que os dois fossem levados a Valência, sua sede de governo, mas que a jornada fosse o mais brutal possível. Correntes pesadas, pouca comida, guardas com ordens de tratar os prisioneiros com máxima crueldade. A distância entre Saragoça e Valência era considerável, e Daciano esperava que semanas de caminhada sob maus tratos os deixassem tão fracos, tão desesperados, que chegariam ao tribunal já derrotados, prontos para renunciar à fé em troca de misericórdia. Valério e Vicente começaram a caminhar. Cada passo era dor, as correntes cortavam a pele, a fome torcia o estômago, guardas os empurravam, os insultavam, os privavam de água. Era uma jornada projetada para destruir não apenas o corpo, mas o espírito. Daciano havia calculado tudo. Quando chegassem a Valência, ele teria vitória fácil. Ou, pelo menos, era isso que ele pensava. Mas havia algo que Daciano não entendia sobre aqueles dois homens. Algo que nenhuma corrente poderia prender e nenhuma fome poderia consumir. Ele estava prestes a descobrir que havia forças no mundo que seu poder não alcançava. A estrada entre Saragoça e Valência parecia interminável. Dia após dia, Valério e Vicente caminhavam sob o sol escaldante da Espanha, acorrentados como criminosos comuns. Os guardas seguiam as ordens de Daciano à risca. Nada de água fresca quando a sede apertava. Nada de descanso quando as pernas fraquejavam. Nada de compaixão quando os pés sangravam nas pedras do caminho. Era uma jornada desdesenhada para destruir. À noite, quando finalmente paravam, não havia camas ou abrigo. Apenas o chão duro e frio. Os guardas comiam pão e carne, enquanto Valério e Vicente recebiam migalhas, se recebiam algo. A estratégia era clara. Fome prolongada quebra a vontade. Privação constante destrói a esperança. Chegue ao tribunal já derrotado e a apostasia será fácil. Daciano conhecia bem a psicologia do sofrimento, mas algo inesperado estava acontecendo. Os guardas, acostumados a ver prisioneiros definhar e desmoronar, observavam com crescente perplexidade que aqueles dois homens não quebravam. Valério, apesar da idade avançada, mantinha uma serenidade estranha. Vicente, que deveria estar desesperado, caminhava com uma dignidade que nenhuma corrente conseguia roubar. Conversavam entre si em voz baixa, e em seus rostos não havia desespero. Havia algo que os guardas não conseguiam nomear: paz, esperança. Como era possível? Algumas noites, os guardas os ouviam rezar. Não eram orações desesperadas pedindo libertação. Eram orações de gratidão, de confiança, de entrega. Vicente cantarolava hinos em voz baixa. Valério sorria. Um dos guardas comentou com outro: eles agem como se estivessem indo para uma festa, não para um julgamento. Era desconcertante. Não fazia sentido. Pessoas naquela situação deveriam estar em pânico, negociando, implorando. Mas aqueles dois agiam como se possuíssem algo que as circunstâncias não podiam tocar. Quando finalmente chegaram a Valência, após semanas de viagem brutal, Daciano estava em seu tribunal esperando. Ele havia recebido relatórios dos guardas e antecipava prisioneiros quebrados, facilmente manipuláveis. Quando Valério e Vicente entraram na sala, Daciano ficou visivelmente espantado. Eles estavam magros, sim. A jornada havia deixado marcas, mas não estavam derrotados. Seus olhos brilhavam, suas costas estavam eretas. Caminhavam como homens livres, não como prisioneiros condenados. Vicente até sorriu levemente ao olhar para o governador. Daciano sentiu algo que não esperava sentir: irritação profunda. Ele havia projetado aquela jornada para quebrar aqueles homens e eles chegaram intactos. Pior, chegaram quase alegres. Como ousavam?
Ele era o governador, representante do poder imperial, e aqueles dois prisioneiros miseráveis entravam em seu tribunal como se fossem convidados de honra. A raiva começou a subir em seu peito. Ele não deixaria aquilo sem resposta. Daciano olhou para os dois homens acorrentados diante dele e tomou uma decisão rápida. Valério, o velho bispo, seria apenas exilado. Não valia o esforço. Mas Vicente era diferente. Jovem, eloquente, influente, desafiador. Aquele precisava de uma lição que ecoaria por toda a Espanha. Aquele precisava ser quebrado publicamente, de forma tão brutal que nenhum outro cristão ousaria seguir seu exemplo. Daciano ordenou que Vicente fosse separado de Valério e levado à sala de interrogatório. O governador estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente quem tinha diante de si. O tribunal estava repleto. Daciano queria plateia. Queria que todos vissem o que acontecia com cristãos rebeldes. Sentado em sua cadeira elevada, rodeado por guardas armados, ele olhou para os dois prisioneiros e começou seu discurso. Sua voz ecoava pelas paredes de pedra. Ele falava sobre a grandeza de Roma, sobre a sabedoria dos imperadores, sobre a loucura de adorar um carpinteiro judeu executado. Falava sobre misericórdia disponível para quem renunciasse, sobre morte garantida para quem insistisse no erro. Quando terminou, Daciano se virou para Valério. Você é o bispo. Fale. Renuncie a essa loucura e revele onde escondem seus livros sagrados. Faça isso e terá liberdade. Valério tentou falar. Sua boca se abriu, mas como sempre acontecia, as palavras não saíam com clareza. Sua voz falhou, engasgou, morreu na garganta. Ele tentou novamente, mas apenas sons confusos emergiram. Décadas lidando com aquela limitação não a haviam tornado mais fácil. Vicente viu a frustração no rosto de seu mestre. Viu Daciano começar a sorrir, interpretando o silêncio como medo. E então Vicente fez o que havia feito incontáveis vezes antes. Ele se tornou a voz de Valério. Deu um passo à frente, as correntes tilintando, e falou com voz clara e firme. Há muito tempo, venerável padre, que vos confiei a tarefa de falar, e também agora vos peço, falai por nós. Valério olhou para Vicente com gratidão e alívio. Fala, filho. Fala pela nossa fé. Vicente se virou para Daciano. Naquele momento algo mudou na sala. Não era mais um prisioneiro acorrentado diante de um governador poderoso. Era um homem livre diante de alguém escravizado pelo próprio poder. Vicente começou a falar, e cada palavra caía como martelo em bigorna. Até agora discursaste para combater a nossa fé, mas saiba que para os cristãos é blasfêmia recusar a homenagem devida ao verdadeiro Deus. Não julgues que ameaças de morte nos amedrontam ou que promessas de honras mundanas podem nos mover a trair nossas convicções. Já compreendeste que não há nada no mundo que possa se comparar à consolação de morrer por Cristo. A sala ficou em silêncio absoluto. Daciano, acostumado a fazer prisioneiros tremerem, agora estava sendo confrontado com eloquência destemida. Daciano se inclinou para a frente, tentando recuperar controle. Você é um jovem tolo e arrogante. Pensa que bravatas vão salvá-lo? Revele onde escondem os livros sagrados. Renuncie a esse Cristo morto. Faça sacrifício aos nossos deuses. É simples. Vida ou morte. Escolha. Vicente não hesitou. Sua voz subiu, clara como sino. Nunca revelarei onde estão os tesouros da nossa fé. Nunca negarei aquele que me deu vida verdadeira. Faça o que quiseres com este corpo. Ele já não me pertence. Pertence a Cristo. E quando fizeres o pior que podes fazer, descobrirás que quando sou torturado, tenho mais força do que aquele que me tortura. Daciano sentiu raiva explodir em seu peito. Como aquele prisioneiro ousava desafiá-lo publicamente? Ele se levantou de sua cadeira, gritando ordens. Levem-no ao cavalete. Quero cada membro deslocado. Quero que aprenda o que significa desafiar Roma. Guardas agarraram Vicente pelos braços. Mas antes de ser arrastado, Vicente olhou mais uma vez para Daciano e disse com voz serena. Faça o que o medo manda. Eu farei o que o amor ensina. Vicente sabia exatamente o que suas palavras custariam.
mas escolheu falar mesmo assim. Você já precisou defender algo verdadeiro sabendo que teria um preço alto a pagar? Como você encontrou coragem para dar esse passo? A sala de tortura era um lugar projetado para quebrar corpos e espíritos. Vicente foi levado para lá pelos guardas, suas correntes arrastando no chão de pedra. O cavalete estava no centro, uma estrutura em forma de cruz que esticava os membros até os limites da dor. Daciano entrou logo atrás, determinado a supervisionar pessoalmente. Ele queria ver Vicente gritar e implorar renunciar. Queria a vitória que o tribunal não lhe havia dado. Vicente foi amarrado ao cavalete. Os carrascos começaram a girar as cordas. Seus braços foram puxados em uma direção, suas pernas em outra. Os músculos se esticaram além do natural. As articulações começaram a ceder. Era uma dor que poucos conseguem suportar por mais de minutos. Daciano se aproximou, olhando nos olhos de Vicente, esperando ver desespero. Que tal está agora o teu miserável corpo, Vicente? Vicente, com o rosto contorcido pela dor, mas os olhos estranhamente serenos, respondeu com voz firme. Como sempre desejei. Daciano ficou paralisado. Aquela resposta não fazia sentido. Ninguém deseja aquilo, ninguém encontra paz ali. Furioso, Daciano ordenou que continuassem. Vieram os açoites, depois a grelha de ferro aquecida ao rubro. Vicente foi submetido a provações que quebravam homens fortes em minutos. Mas algo impossível estava acontecendo. Cada vez que os carrascos esperavam gritos de desespero, encontravam serenidade incompreensível. Vicente não rogava pragas, não amaldiçoava seus torturadores. Em alguns momentos, testemunhas relatariam depois, ele até sorria, como se estivesse em outro lugar sustentado por uma força que vinha de muito além daquela sala. Os próprios carrascos, homens acostumados com seu ofício brutal, começaram a hesitar. Um deles, chamado Marcos, contaria anos depois algo que nunca conseguiu esquecer. Ele olhou para nós com compaixão, não com ódio, não com medo, com compaixão. Como se estivesse preocupado conosco, não consigo mesmo. Naquele momento, entendi que havia algo nele que minhas mãos não podiam alcançar. Daciano, vendo a hesitação de seus homens, ficou ainda mais enfurecido. Ele gritava, chicoteava os próprios carrascos, exigia que continuassem. Finalmente, vencido por algo que não conseguia compreender nem controlar, Daciano ordenou que Vicente fosse jogado em uma cela especial. O chão estava coberto de cacos de telha e louça partida, pontiagudos como lâminas. Impossível deitar, impossível descansar. Era a última tentativa de quebrar aquele homem. Mas mesmo ali, testemunhas relataram ouvir Vicente cantando hinos em voz baixa. Sua voz fraca, mas ainda audível, ecoava pelos corredores da prisão. Outros prisioneiros cristãos que haviam sido capturados choravam ao ouvir. Não de tristeza, mas de algo que não sabiam nomear. Esperança, talvez, ou reconhecimento de que estavam testemunhando algo sagrado. Daciano, exausto e derrotado por uma vitória que não conseguia conquistar, finalmente cedeu. Vicente havia pedido para ser colocado em uma cama de flores. Era um pedido estranho, quase infantil. Mas Daciano, sem forças para mais confrontos, permitiu. Vicente foi levado para uma cela limpa, colocado sobre algo macio pela primeira vez em semanas. E ali, finalmente, sua respiração começou a desacelerar. Não de derrota, mas de conclusão. Ele havia atravessado o vale mais escuro e emergido do outro lado ainda inteiro. No dia 22 de janeiro do ano 304, Vicente fechou os olhos pela última vez. Mas no rosto havia paz absoluta, o tipo de paz que Daciano, com todo o seu poder, nunca conheceria. Vicente encontrou uma paz que Daciano nunca conseguiu quebrar, uma força interior que vinha de algo maior do que ele mesmo. Que momento difícil em sua vida precisa dessa mesma paz hoje? Por qual situação você gostaria de pedir a intercessão de São Vicente? Vicente estava morto, mas Daciano ainda não havia terminado. A derrota no tribunal, a falha em quebrar aquele homem, a paz impossível que vira no rosto do prisioneiro, tudo isso corroía o governador como veneno. Ele não permitiria que Vicente se tornasse mártir venerado. Não haveria túmulo, não haveria relíquias, não haveria memória.
Daciano ordenou que o corpo fosse levado para fora dos muros da cidade e abandonado em terreno inculto, onde animais selvagens o devorariam até não restar nada. Os guardas obedeceram. Carregaram o corpo de Vicente e o deixaram em um campo aberto, longe de qualquer proteção. Abutres começaram a circular no céu, descendo em espirais lentas. Mas então algo extraordinário aconteceu. Um corvo negro, maior do que os outros pássaros, pousou ao lado do corpo de Vicente e ficou ali. Quando os abutres tentavam se aproximar, o corvo os afastava com violência surpreendente. Batia asas, gritava, atacava. Testemunhas que passavam pela estrada viram a cena e ficaram paralisadas. Um único corvo, guardando um corpo humano como se fosse tesouro sagrado. A notícia chegou a Daciano. Ele não acreditava em sinais divinos, mas aquilo o irritava profundamente. Ordenou que o corpo fosse amarrado a uma pedra pesada e lançado ao mar. Que o oceano o engolisse, que peixes o consumissem, que o sal apagasse qualquer vestígio. Os soldados cumpriram a ordem. Levaram o corpo de Vicente até a costa, amarraram a pedra e o jogaram nas águas profundas. Viram o corpo afundar e desaparecer. Finalmente pensaram, estava terminado. Mas o mar tinha outros planos. Dias depois, as marés trouxeram o corpo de volta à praia. Intacto. A corda havia se soltado, a pedra havia ficado no fundo, mas Vicente retornou à terra. Uma viúva cristã chamada Josefa, que vivia perto da costa, viu o corpo na areia. Reconheceu as marcas do martírio. Reconheceu quem era. Com coragem que desafiava a proibição imperial, ela pegou o corpo, envolveu-o em linho limpo e o enterrou em um lugar secreto, perto dos muros de Valência. Ali, em silêncio, longe dos olhos de Daciano, Vicente finalmente descansou. Mas o silêncio não durou muito. Cristãos começaram a visitar o túmulo secreto. Orações eram sussurradas, milagres começaram a ser relatados. A história do diácono eloquente que havia desafiado o governador mais poderoso da Espanha, que havia encontrado paz em meio ao terror que nem abutres nem oceano conseguiram destruir, espalhou-se como fogo em mato seco. De Valência para outras cidades da Espanha. Da Espanha para o norte da África, onde Santo Agostinho ouviria a história e ficaria tão impressionado que escreveria 4 sermões sobre Vicente. Da África para a Gália, onde poetas como Prudêncio imortalizariam seu martírio em versos que atravessariam séculos. No ano 313, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo, uma basílica foi construída sobre o túmulo de Vicente em Valência. Peregrinos vinham de toda parte do império para rezar ali. No século V, Agostinho pregava em Cartago e dizia: qual é a região, qual a província, até onde se estende o Império Romano, que não celebra o dia de Vicente? A resposta era nenhuma. Vicente se tornou o único mártir hispânico incorporado na liturgia universal da Igreja. Sua história alcançou lugares que ele nunca poderia imaginar. Paris construiu uma basílica em sua honra. Igrejas com seu nome surgiram por toda a Europa. Daciano, o homem que tentou apagar Vicente da memória, foi esquecido pela história. Nem sabemos ao certo se ele realmente existiu. Mas Vicente, o jovem diácono de Saragoça, tornou-se imortal. Não porque viveu, mas porque escolheu morrer por algo maior do que si mesmo. E essa escolha ecoaria muito além do Mediterrâneo, atravessando oceanos até terras que romanos nem sabiam existir. Séculos se passaram. O Império Romano que matou Vicente caiu. Novos reinos surgiram nas cinzas do antigo mundo. E em algum momento do século VIII, quando invasores muçulmanos conquistaram a Península Ibérica, cristãos de Valência fizeram algo desesperado e corajoso. Pegaram as relíquias de Vicente, o tesouro mais precioso que possuíam, e fugiram pelo mar. Queriam levá-las para as Astúrias, última região cristã ainda livre, mas quando chegaram à costa oeste, viram um promontório magnífico, um cabo que se projetava para o Atlântico como dedo apontando para o infinito. Decidiram parar ali e construir um santuário. O lugar passou a se chamar Cabo de São Vicente. Ali as relíquias permaneceram por séculos, guardadas por uma pequena comunidade de monges em uma terra que ainda não tinha nome próprio.
Mas no século XII, algo estava prestes a mudar. Um rei guerreiro chamado Afonso Henriques estava forjando uma nova nação chamada Portugal. Em 1147, ele conquistou Lisboa dos mouros. A vitória aconteceu no dia de São Crispim, e inicialmente Crispim foi declarado padroeiro da cidade. Mas havia algo incompleto naquela escolha. Crispim era apenas memória, não havia relíquias, não havia conexão física. Afonso Henrique sabia da história de Vicente. Sabia que suas relíquias estavam no extremo sul do território, em terras ainda sob controle mouro, e fez uma promessa. Quando conquistasse o Algarve, traria Vicente para Lisboa. Levou anos, batalha após batalha, fortaleza após fortaleza, até que finalmente em 1173 o caminho estava aberto. O rei enviou uma expedição ao Cabo de São Vicente com missão clara: encontrem as relíquias e tragam-nas para a capital. A expedição chegou ao cabo em agosto. Mas onde exatamente estava o túmulo? O santuário havia sido parcialmente destruído por invasões. Os monges que guardavam o local haviam morrido ou fugido. Os homens começaram a cavar, a procurar, a rezar pedindo orientação. E então, segundo a tradição que seria registrada por cronistas, corvos apareceram. Não um, mas vários, circulando um ponto específico. Era como se estivessem sinalizando algo. Os homens cavaram ali e encontraram o que procuravam. As relíquias de Vicente, guardadas em uma urna simples, descansando onde haviam sido colocadas séculos antes. Colocaram a urna em uma barca e iniciaram a jornada para Lisboa. Era setembro, e o Oceano Atlântico podia ser traidor naquela época do ano. Mas algo extraordinário acompanhou a viagem inteira. 2 corvos, um na proa e outro na popa da embarcação, seguiram a barca durante toda a jornada costeira. Não se afastavam, não descansavam em terra. Permaneciam ali como guardiões silenciosos, exatamente como o corvo que havia protegido o corpo de Vicente em Valência quase 9 séculos antes. Marinheiros experientes, acostumados com o mar e suas surpresas, nunca haviam visto nada parecido. No dia 15 de setembro de 1173, a barca entrou no rio Tejo e atracou em Lisboa. Multidões esperavam, sinos tocavam. Vicente, o mártir de Valência, havia chegado à sua nova casa. Foi levado primeiro para a igreja de Santa Justa, depois para a Sé Catedral, onde suas relíquias permanecem até hoje. São Crispim foi gentilmente substituído. Vicente tornou-se o padroeiro principal de Lisboa, do patriarcado, da diocese do Algarve. Sua imagem, junto com a nau e os 2 corvos, foi incorporada ao brasão da cidade, onde permanece até este dia. Mas a história de Vicente não parou em Portugal. Na França, vinhateiros o adotaram como padroeiro. Seu dia 22 de janeiro marca no hemisfério norte os últimos dias em que a geada pode ameaçar as vinhas, e agricultores rezam a Vicente pedindo proteção. Ele é representado segurando cachos de uvas, símbolo de abundância e bênção. De Valência a Lisboa, de Paris aos vinhedos da Borgonha, o jovem de Huesca que escolheu a palavra sobre a espada atravessou oceanos e séculos. Todo dia 22 de janeiro, milhões se lembram do diácono eloquente que falou quando o silêncio seria mais seguro, que encontrou paz onde só deveria haver desespero, que venceu não com armas, mas com fé inabalável. Vicente não está preso no passado. Ele continua vivo na memória, na devoção, na coragem de todos que escolhem verdade sobre conveniência, amor sobre medo.